interessante. Estou vendo uma notícia aqui no jornal que fala sobre a nossa história, que vai falar sobre história. É o que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Olá, turminha do quarto ano. Como é que vocês estão? Hoje nossa aula vai ser de história e nós vamos estudar sobre nossa história. Também vai falar sobre nós, mas também vai falar um pouquinho sobre a história. Porque estudar história é muito bom. Sabe por quê? Porque estudar história é compreender os motivos e as causas dos acontecimentos. Olha! Aconteceu uma coisa em 1888, há muitos anos atrás. Então, se a gente não soubesse a data, nós não saberíamos quando aconteceu. Então, isso chamamos de fatos históricos, que são relevantes para a nossa vida ou grupo de pessoas, como aqui na escola. Toda a história do passado e do presente ela é importante para nós, sabíamos? E aprender história é muito bom, que nós podemos aprender história através de depoimentos de pessoas, através também do jornal e também, sabe de quê, gente? Da revista. Isso mesmo. E fotos também. Sabia? Nós podemos... Se esse jornal, de que ano é esse jornal? Olha, esse jornal é do ano de 2020. Nós estamos em que ano? Nós estamos em 2021. E esse jornal foi do ano passado. Então, essa notícia que está falando aqui foi do ano passado. Por isso que é muito bom colocar sempre as datas nas fotos quando tiramos. Por quê? Porque lembramos, vamos ter lembranças de tudo que passou das coisas que passaram na nossa vida, do passado. Tá certo? E também podemos chamar tudo isso de fontes históricas. Mas o que é fontes históricas, tia Nayara? São coisas que passaram na nossa vida, tá certo? Que ficam tudo guardado na nossa vida. Olha os exemplos de fontes históricas. Uma foto sua, como tia Nayara falou. Um filme. Ah, eu assisti um filme de 1990. É totalmente diferente das coisas de hoje. Hoje nós temos o quê? A atualidade, a tecnologia avançou e muito. E antigamente não tinha. As pessoas tinham que ler as notícias por onde? Ou o jornal, ou a revista, ou até mesmo quando a mamãe queria mandar uma carta, né? Para os familiares que moravam fora. Tá certo? Então tudo isso fala da nossa história. Mas também, agora vamos falar de nós, né, seres humanos. Vamos falar, que Nayara trouxe hoje, a linha do tempo. Isso, muito bem, olha só a linha do tempo. Nós sabemos que temos fases em nossa vida. Temos a fase do bebê, a fase da criança, a fase do adulto e a fase do idoso. Veja só, em que fase o tia Nayara se encaixa? Vocês acham que é no bebê, na criança, no adulto ou no idoso? Respondem aí em casa. Cuidado para não responder idoso, viu? Porque eu não estou nessa idade ainda não. Tia Nayara está na idade adulta, né? Eu sou adulta porque eu já tenho 34 anos, então eu estou na fase adulta. E vocês aí? Vocês estão em que fase? Será que vocês estão na do bebê, na do idoso, criança ou adulto? Respondam aí. Muito bem. Quem respondeu na fase criança, acertou. Vocês estão na fase criança. Olha só, eu já passei de bebê, de criança, estou aqui. E depois eu vou passar para qual? Para idoso, vou ficar velhinha. E vocês têm que aproveitar a fase em que vocês estão para brincar, para se divertir e não ter preocupações de coisas de adulto, só preocupações de coisas de criança, tá certo, gente? Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre a importância da geografia. Vocês acham
que geografia é uma matéria importante? Responda aí para a tia Nayara. É muito importante a geografia. Da mesma forma que temos língua portuguesa, matemática, história, ciências e outras disciplinas, a geografia também, gente, é muito importante. Sabe por quê? Porque a geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, o nosso espaço. O que é que ela estuda também, tia Nayara? Ela estuda o clima, ela estuda a vegetação, ela estuda entre outras coisas também. Então, veja só, no espaço natural, ele é formado pelo ar, água e os animais. Já o espaço geográfico, ele é modificado e construído pela atividade humana, pelos humanos, né? Pelos seres humanos. E a geografia, ela foi dividida em duas, olha só. Primeiro foi dividida a geografia física e depois a geografia humana. O que podemos encontrar na geografia física? O que é que ela estuda? A geografia física estuda os aspectos da natureza, tá certo? Da Terra, os aspectos naturais da Terra, como o ar, né? A água, o clima, né? O clima, a vegetação, entre outros também. Essa é a geografia física. Já a geografia humana, ela é diferente. Ela vai estudar o que, Tinara? A geografia humana. Ela estuda os seres humanos e sua organização econômica, social e cultural. É isso que ela estuda. Então, vejam só. Olha só aqui na geografia humana. Ela estuda os seres humanos, ó. Como é o comportamento deles, né? Em um lugar modificado por eles mesmos, como a cidade, ó. A Tinara colocou aqui uma cidade. Então, a geografia humana, ela estuda isso. Qual o comportamento dos seres vivos? E aqui também a Tinara trouxe outra imagem, que é a cidade também. Como será que esses seres humanos se comportam na cidade, né? No local modificado. Tá certo, gente? Então, a geografia humana estuda os aspectos humanos e a física, os aspectos naturais. Como a Tinara falou, o ar, a água, a vegetação. Olha, aqui nós estamos vendo o quê? Um aspecto natural, que veio de Deus, da natureza. É isso aqui também, ó. Da mesma forma, um rio, as rochas, as árvores, é tudo natural. Já que vai ser uma geografia humana, vai ser uma geografia modificada. É igual quando a gente estuda paisagem natural e paisagem modificada. Que nós sabemos que a paisagem natural vem de quem? Da natureza, né? Ela já não precisou ser modificada. Quando nós estudamos a paisagem modificada, aí sim, quem é que vem? Os seres humanos vêm e modificam toda aquela paisagem que foi criada por quem? Por Deus. Tá certo, gente? Então a diferença tá aí. Preste bastante atenção. Então, turminha, essa foi a nossa aula de História e Geografia, tá bom? Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!